Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano, aula 2, a nova ordem mundial e os organismos supranacionais, ONU, FMI, BID, G7, G20. Muito bem, a nossa aula se organiza em 7 pontos. O primeiro, a criação da Organização das Nações Unidas, o objetivo, a organização e a atuação. Na sequência, falaremos sobre a Conferência de Bretton Woods e seus desdobramentos. E, continuando, seguiremos a seguinte estrutura: o FMI, o BID, o GATT, o G8 e o G20. Tudo isso a partir de agora. Muito bem, todos nós já ouvimos falar em algum momento da ONU, é a Organização das Nações Unidas, alguns de seus objetivos e a sua estruturação. Mas o que nós precisamos entender aqui na geografia é qual a atuação geopolítica da ONU, por que de fato ela foi criada e suas principais atuações hoje, perfeito? São elementos que nós precisamos saber em geografia. Então a ONU ela foi fundada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. Imagina um mundo no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, um mundo arruinado, né? Um mundo ali abalado com o confronto mundial, e a ONU ela nasce exatamente nesse momento em que todo mundo está abalado, né? Os países estão abalados, desestruturados aí com a Segunda Guerra Mundial. Mas na verdade ela foi um embrião dessa organização, nasceu da Liga das Nações, que foi criada logo após a Primeira Guerra Mundial. Então a Liga das Nações foi uma organização também criada ali com o fim da Primeira Guerra Mundial, lembra? Tratado de Versalhes, ali a Alemanha arruinada, a França, né, ali ditando as rédeas ali da Alemanha, e foi criado para evitar outros confrontos, essa Liga das Nações. Porém, ela promoveu a paz, perfeito? Ela conseguiu algumas ações, mas não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então, em substituição da Liga das Nações, a ONU ela veio exatamente com esse objetivo de evitar a ocorrência de novos conflitos mundiais, promover o diálogo, né, entre as nações, realizar a cooperação internacional e promover, turma, basicamente aí, a ajuda humanitária, né, e projetos de cunho econômico, social, cultural e humanitário. Na verdade, a ONU ela tem a sua sede em Nova York, nos Estados Unidos, turma. Exatamente, ela é composta por 193 países membros, dos quais 51 fizeram parte lá da sua criação em 1945. O Brasil é um desses países, né? E hoje o Brasil tem um papel aí na ONU, que ele sempre abre as conferências, né, com uma fala, que ele tem um papel aí de papel amistoso dentro da organização. Perfeito? O que você precisa saber? Como essa organização está organizada, estruturada administrativamente. A ONU ela se organiza aí, turma, em alguns órgãos, perfeito? Que são basicamente, se a gente for conferir, 6. Primeiro, o Conselho de Segurança, né? Depois a Assembleia Geral, a Secretaria-Geral, o Conselho Econômico, a Corte Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça. Desses órgãos, nós ainda temos também algumas organizações vinculadas à ONU. São basicamente, você vai ter a OMC, a Organização Mundial do Comércio, né? A Organização Mundial da Saúde, a Unicef, um conjunto de agências e órgãos que estão vinculados a essa organização supranacional, né, que envolve mais de um país. Perfeito? Então a ONU ela está estruturada dessa seguinte maneira. Qual o órgão principal que eu tenho que entender? O principal de todos eles é o Conselho de Segurança, a cúpula da ONU ali, que ela é composta, esse Conselho de Segurança se organiza basicamente em 15 membros. São eles que decidem, olha só aqui, o Conselho de Segurança decide, a Assembleia Geral recomenda e o secretário implementa. Perfeito? O secretário implementa. O Conselho de Segurança, como eu falei para vocês, é o órgão principal porque ele decide. Mas dentro desse conselho, 5 países são os que realmente decidem tudo. São aqueles que fazem parte do chamado
Conselho de Segurança como membro permanente desse Conselho de Segurança. Então veja bem, dos 15 países que fazem parte desse Conselho de Segurança, 5 são permanentes, vitalícios, eles estão ali desde o início, de não saem. E os outros 10 são rotativos, eles são eleitos a cada 2 anos, perfeito? Então tem uma rotatividade. O que esses 5 fazem lá, esses 5 países? Quais são, professor? China, Rússia, França, Estados Unidos e Inglaterra. Os países aí principais que simbolizavam poder no pós-Segunda Guerra Mundial. Né? China, sua população numerosa, a Rússia, o Exército Vermelho, aí a França, né? Comandando aí a luta contra os nazistas, assim como a Inglaterra também, e os Estados Unidos, né? Nem se fala também nesse contexto. Então esses 5 países eles têm poder de veto, de decisão. São eles que irão dizer, por exemplo, se haverá uma intervenção ou não em um determinado país, se haverá guerra ou se haverá paz. São esses 5 países que definem basicamente os rumos que a ONU deve tomar, turma. Então eles têm o chamado poder de veto. O que é isso, poder de veto? Desses 5 países, perfeito? Se um disser não, anula a decisão tomada pelos 5. Então, para haver uma decisão, uma ação concreta, os 5 países eles precisam de unanimidade, eles precisam votar juntos, perfeito? Então, o Conselho de Segurança ele tem o poder nas mãos da Organização das Nações Unidas. Desse conselho são 5 membros que são permanentes e têm o poder de veto, perfeito? Só que a ONU, turma, ela tem atuações práticas, concretas. Essas atuações, a gente tem visto aí um conjunto de medidas que foram eficazes, outras nem tanto, tá? Da atuação da ONU. E aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês, o caso da missão de paz no Haiti. Olha só aí. Ó. Primeiro, o exército da ONU é um exército colaborativo. Os países que fazem parte, né, da ONU, aquele conjunto de países, eles fornecem soldados, né, em casos eventuais, que são chamados capacetes azuis. Olha só, cada um desses soldados são identificados pelos seus capacetes, perfeito? São os soldados da ONU, que na verdade são soldados dos países colaboradores. E no Haiti, o Brasil foi um país que comandou uma missão humanitária de paz no Haiti, exatamente para levar essa ajuda humanitária, olha só aqui os soldados brasileiros no Haiti, tá? Para um país que estava vivendo uma grande guerra civil, um caos que tinha sido instaurado ali no Haiti, confronto de oposições políticas, ditadura, que levou o país aí a uma carência social, econômica, perfeito, uma carência muito grande, infraestrutural, e a ONU interviu, né? Foi solicitada essa ajuda da ONU nesse país para trazer a paz, trazer a garantia dos direitos humanos. E o Brasil ele foi o país principal, né, com basicamente 25% do efetivo militar nessa missão do Haiti. Perfeito, que durou aí 13 anos, turma, 13 anos. Foi uma missão longa e teve êxito nesse país. Perfeito? Por que durou tanto tempo, professor? Toda vez que eles iam concluir a missão, acontecia uma coisa nova. Um terremoto, perfeito? Um furacão, algo diferente, que levava, por exemplo, a necessidade da permanência das tropas, dos médicos, etc., vinculados à ONU. Beleza? Então essa foi uma ação bem sucedida da ONU no Haiti. Porém, a ONU, turma, a Organização das Nações Unidas, ela vive uma crise de legitimidade. Como assim, professor? Legitimidade? Legítimo. Uma crise de efetividade nas suas ações. O mundo questiona o real papel da ONU, se ela está cumprindo o seu real papel. Isso porque muitos países hoje, como por exemplo a Alemanha, né, Brasil, por exemplo, Índia, que é a maior população, né,
aí a segunda maior população do mundo, né, a Índia, são países que hoje desejam entrar como um membro permanente do Conselho de Segurança, ou seja, eles desejam se unir ali, aqueles 5 países, se unir à China, aos Estados Unidos, à Inglaterra, à França e à Rússia. Eles têm o desejo de se unir a esses países. Porém, o Conselho de Segurança da ONU é fechado, diz não, somos nós e pronto. Né? Então há uma necessidade de rever aí, porque esse poder reflete ainda um cenário da Guerra Fria. O mundo mudou muito, né? Temos outras potências econômicas, aí, países importantes que mereciam sim, né, como a Alemanha, por exemplo, ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, coisa que não tem. Perfeito? Além disso, dessa reformulação, há uma crise também na tomada de decisões do Conselho de Segurança. Isso aconteceu basicamente em 2003, quando o Conselho de Segurança foi contra a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Né? O Conselho votou assim, contra. Nós não concordamos com essa invasão, que a justificativa era que o Iraque tinha armas de grande poder de destruição, né? Armas químicas, etc. E eles não encontraram essas armas lá, os americanos. A ONU disse não vai ter intervenção. Porém, os Estados Unidos não respeitou a decisão do Conselho de Segurança da ONU e mesmo assim invadiu o Iraque. Né? Houve essa invasão do Iraque aí e isso desgastou a ONU, trouxe uma crise, né, de legitimidade. Então a ONU, qual é a função da ONU se o Conselho de Segurança não é nem respeitado? Então essa foi a questão que foi colocada no ar com essa intervenção americana no Iraque. Mas também eu quero que você entenda que, além da ONU, outros organismos supranacionais, né, que envolvem outros países, também foram criados, turma. E logo após a Segunda Guerra Mundial também, na Conferência de Bretton Woods, olha só, a Conferência de Bretton Woods, lá nos Estados Unidos, ela aconteceu 2 anos após a Segunda Guerra Mundial. Quem participou? 44 países, incluindo União Soviética e Brasil. Qual foi o objetivo? Garantir, olha só, a reconstrução e a estabilidade econômica do mundo após o término da Segunda Guerra Mundial. Quem foi que chamou para essa reunião? Os Estados Unidos, né? Inglaterra. Eles estavam preocupados em garantir que o mundo não tivesse um colapso econômico logo após a Segunda Guerra Mundial, como foi o colapso que ocorreu na crise de 29. Né? Então, eles estavam preocupados com a fome no mundo, com a questão econômica. E os países se reuniram, incluindo a União Soviética, lembra? A União Soviética lá após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil. Qual foi a principal decisão dessa conferência, dessa união? Eles criaram um novo padrão monetário para o mundo, o padrão dólar-ouro, que eu vou explicar para vocês na sequência. Mas eu quero que você entenda que eles criaram alguns organismos para garantir a estabilidade econômica do mundo, que foram FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, olha só quando foi que surgiu aí, logo após a Segunda Guerra Mundial. O BID, que é o chamado Banco Mundial, e o GATT, hoje a Organização Mundial do Comércio. São organismos que envolvem vários países que tentam aí organizar, estruturar os rumos da economia mundial. Bom, quais foram os desdobramentos dessa conferência de Bretton Woods? A União Soviética, no ano seguinte, resolveu abandonar o barco. Eu não quero participar desse projeto de salvar a economia mundial, porque isso aí tem cara de Estados Unidos. Eu não quero participar desse projeto, tem cara de capitalismo. Meu projeto é diferente desse. Então resolveu abandonar o projeto aí da Conferência de Bretton Woods, abandonar a FMI, participação na Organização Mundial do Comércio, esses organismos que até hoje existem. Em 1973, esse novo padrão monetário criado pelo padrão dólar-ouro, ele foi extinto. Ele foi extinto, eu vou explicar para você por quê. Basicamente porque eles começaram a emitir dólar, tá certo? Os Estados Unidos começaram então a imprimir dólar sem necessariamente ter a quantidade efetiva de ouro em seus cofres, ou seja,
eles estavam imprimindo dólar sem lastro, sem valor em ouro. E isso gera crise econômica, isso gera inflação, e a gente vai ver basicamente por quê a partir de agora. Antes da conferência de Bretton Woods, o que acontecia, turma, era que cada país mantinha a sua moeda atrelada ao valor do ouro. Como assim, professor? Bom, imagina, a Alemanha tem a sua moeda, o marco alemão, por exemplo. O governo alemão ele só poderia imprimir mesmo, impressoras, né? O marco alemão, a moeda, se ele tivesse uma quantidade, digamos assim, equivalente de ouro. Então, vamos supor, ele tem 30 gramas de ouro, então ele pode imprimir 2 cédulas de marco alemão. Então, o que media a quantidade de moedas era a quantidade de ouro garantida em cada nação, o tesouro, né, nacional, até hoje chama tesouro. Então, isso era basicamente o padrão ouro para cada quantidade de ouro, uma quantidade de papéis, de cédulas equivalente. Tudo bem? E antes havia basicamente o seguinte, no comércio internacional, uma relação entre Alemanha e França, por exemplo, de compra e venda. Se a Alemanha, perfeito, estivesse comprando mais da França do que vendendo, ou seja, a Alemanha está comprando mais, então ela está gastando mais do que a França numa relação. Nessa relação, então, se a Alemanha comprasse mais da França, ela teria então que pagar em ouro exatamente essa diferença do quanto ela comprou mais da França. Então, se ela vendeu $1 e comprou 2, a diferença é de $1. Esse $1 vai ter que ser em ouro. Ela vai ter que pagar em ouro para a França. Então, assim era o padrão ouro. Porém, esse padrão foi mudado na conferência para um novo padrão chamado de dólar-ouro. As moedas passariam a ter, então, os seus valores derivados do dólar. Olha só, tá? Já a moeda norte-americana continuaria a ter o seu valor atrelado ao ouro. Olha aí, turma, como assim? No padrão dólar-ouro, somente os Estados Unidos poderiam emitir moedas, cédulas, tá? Pautadas na quantidade de ouro do Tesouro Americano. Os outros países não poderiam mais fazer isso. Eles teriam que pautar a sua moeda, a sua cédula, no dólar. Então, as moedas passariam a ter os seus valores derivados do dólar, as moedas dos outros países. Então, a Alemanha, por exemplo, se ela quisesse imprimir um marco alemão, ela tinha que ter, por exemplo, $0,5 ou $1, depende da paridade aí. Não mais ouro, e sim dólar. Somente os Estados Unidos poderiam emitir esse dólar com base no seu ouro. Então, esse padrão dólar-ouro fez com que os americanos conseguissem aí, ó, a cada $35 valeriam uma onça Troy, ou seja, 31,1 gramas de ouro. Aproximadamente 31 gramas de ouro. $35 valeria 31 gramas de ouro, ou seja, se os Estados Unidos tivessem 31 gramas de ouro, eles poderiam imprimir $35. Então o que aconteceu aí basicamente foi o seguinte, os americanos começaram a gostar tanto desse novo padrão dólar-ouro que eles imprimiram várias células de dólar sem ter lastro, sem ter valor em ouro. Então eles começaram a fazer assim, vamos imprimir mais dólar, mas não temos tanta quantidade de ouro assim. Ninguém vai saber, eles confiam na gente. Nós estamos ditando os rumos da economia mundial. A confiança é essa.
Então, os americanos, nós estamos emprestando dinheiro para os europeus. Lembra do plano Marshall, tudo aquilo? Pois é. Então, os americanos começaram a imprimir mais dólar sem ter o equivalente em ouro. E quando você tem a moeda muito em grande quantidade, ela perde o seu valor, ela vai perdendo o seu valor. Então, com isso, o dólar começou a ter uma desvalorização e gerar uma crise econômica. Assim, na década de 70, esse padrão dólar-ouro foi extinto e voltou ao padrão normal, ao padrão ouro, a partir da década de 70. Beleza? Então, a nossa aula fica por aqui agora e nós iremos continuar essa aula, perfeito? Na parte 2, falando um pouco mais sobre o FMI, o BIRD, a OMC, o G8, os organismos criados durante essa conferência de Bretton Woods. Um grande abraço e até a próxima.